Hoje o nosso grupo vai falar um pouco sobre a gramática do português brasileiro, do Mário Perini. A gramática do português brasileiro, ela foi lançada, a primeira edição, em março de 2010, pela editora Parábola. Mário Perini é graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele atualmente atua como professor voluntário. E, além disso, ele também fez doutorado na Universidade do Texas e já atuou nas universidades da PUC Minas, na Unicamp, na de Illinois e do Mississippi. Ele trabalha na sub-área de teoria e análise linguística com foco na sintaxe, no ensino de português e gramática de construção e no português brasileiro falado. Nesse primeiro momento do trabalho, nós responderemos questionamentos perante a apresentação da gramática. A quem se destina a apresentação? A gramática analisada tem um público bem específico. Ela se destina a universitários, pesquisadores e professores da língua. Com isso, ela poderá servir de matéria-prima para material didático que pode ser usado em sala de aula no ensino médio. Qual o conceito de língua expresso na gramática? O autor destaca dois importantes pontos, a língua escrita e a língua falada. A língua falada é baseada na gramática interiorizada, isso é, o conhecimento que o falante adquire quando aprende a se comunicar por meio do português brasileiro. Já a língua escrita diz respeito a um certo e a um errado. Que tipo de análise da língua gramática se propõe a fazer? Gramática descritiva, encara a realidade linguística. Por isso, fala sobre a urgência de elaborar gramáticas do português não padrão, visando reconhecimento por parte dos brasileiros, a língua que a maioria fala, né? Ele foca muito na sintaxe e na semântica, que ele diz que são áreas carentes de estudo, mas também trata de morfologia, fenômenos discursivos e a construção de tópicos dentro dessa última questão. Objetivos diferentes das gramáticas tradicionais. Parte do pressuposto de que a gramática não é um meio de aquisição ou aprimoramento da língua. Nas palavras do próprio autor, essa gramática observa a língua como ela é, não como ela deveria ser. Ou seja, ela foca na gramática falada e não na escrita. Explora uma nova noção de gramática, inclui apresentação, explicação e discussões de conceitos utilizados na análise em maior medida que gramáticas tradicionais. Logo no início da gramática, o Perini destaca que é uma gramática que corresponde ao português brasileiro falado. E ele ainda afirma e complementa a tese, informando que o português padrão, assim como o português padrão, o português falado assume suma importância para a sociedade, tanto para a formação e o desenvolvimento dela. Nessa segunda parte do trabalho, a gente vai apresentar as respostas referente aos questionamentos sobre a estrutura da gramática. A obra do Perini se diferencia porque ela traz reflexões inéditas do autor sobre temas que não são abordados pelas demais gramáticas, mas que elas são muito importantes quando se trata de uma análise do português brasileiro falado. O Perini vai explicar termos como sintagma nominal, valência, ordem de termos, papéis temáticos, entre outras coisas. A gramática está dividida em 9 partes, tá? A gente tem a sintaxe de oração, valência, período composto, uso das formas verbais, sintagma nominal, concordância, classes de palavras, discurso e fonologia. Os níveis de análise tratados pelo autor são sintaxe, semântica, morfologia, fonologia e fenômenos discursivos. Como já foi dito anteriormente, o autor dá mais importância nessa gramática nas áreas de sintaxe e semântica, pois julga que essas são áreas pouco exploradas nas gramáticas tradicionais. Sobre morfologia e fonologia, o autor trata de cada uma delas de maneira breve, para manter a gramática em dimensões razoáveis e porque já existem trabalhos relevantes nessas áreas, como os de Ponte sobre morfologia e os de Silvia sobre fonologia. Sobre os fenômenos discursivos, o autor se limita a falar apenas sobre topicalização. Os de análise aparecem na seguinte ordem: sintaxe, semântica, morfologia, fenômenos do discurso e, por fim, fonologia. Dentro de cada nível de análise, ele cria tópicos que englobam na sintaxe de oração, valência, período composto e uso das formas verbais. A semântica, período composto, sintagma nominal e concordância. Na morfologia, ele fala de classe de palavras. Fenômenos de discurso, ele vai focar na topicalização. E na fonologia, em pronúncia e fenômenos não registrados na ortografia. O autor dividiu os níveis de análise em tópicos e subtópicos. Os tópicos mais abrangentes aparecem como títulos introdutórios aos subtópicos, os quais foram divididos entre capítulos. Muitas vezes, cada subtópico era novamente dividido em categorias mais específicas. O autor organiza os níveis de análise da seguinte maneira: cria tópicos e subtópicos.
Esses últimos se dividem em categorias ainda mais específicas. Os tópicos aparecem como títulos introdutórios ou subtópicos, os quais aparecem em capítulos. A maioria dos capítulos conta também com subcapítulos, como podemos ver na imagem. Na imagem, há o tópico Sintaxe da Oração, o qual, de forma ampla, introduz o tema tratado pelos capítulos. Cada capítulo explica, através de subcapítulos, o objeto de estudo. Como podemos ver pela forma como o próprio autor organiza o livro, as áreas de sintaxe e semântica conversam entre si. Como vemos na imagem, o tópico introdutório, período composto, sublinhado em vermelho, é dividido em subtópicos. Nesses subtópicos em questão, podemos encontrar ambas as áreas de sintaxe e semântica. Sublinhado em verde, por exemplo, vemos um capítulo sobre coordenação e subordinação, parte do estudo da sintaxe. Já mais abaixo, sublinhado em amarelo, vemos um capítulo sobre omissões anafóricas, parte do estudo da semântica. Pode-se dizer, portanto, que para o autor essas duas áreas estão relacionadas. Muito obrigada pela atenção de vocês.